gente, tudo bom? Eu sou a Fernanda e hoje eu vim falar pra vocês como eu estudei humanas. Vou colocar também as outras áreas aqui no canal, já falei de redação, mas começar por humanas porque foi o meu maior número de acertos, 40 questões das 45. Quando eu corrigi até eu fiquei impressionada. E aí eu vou contar a história pra vocês. Vou começar desde o meu primeiro e meu segundo ano do ensino médio rapidinho, pra chegar no terceiro ano, que foi o meu ano também de cursinho e aprovação. Então, no meu primeiro e meu segundo ano do ensino médio, eu me identifiquei muito com a geografia. Acho que era a minha segunda opção, por uns tempos foi até a primeira, era fazer geografia. Então eu me identificava com a área de humanas já. Só que meu colégio tinha um negócio que era chamado frente. Frente é quando você tem mais de um professor dando a mesma disciplina. E o que acontecia? Enquanto tinha um professor dando o primeiro reinado, o outro já estava dando o segundo reinado. E eu não entendia as coisas. Eu tinha que chegar em casa, pegar e organizar a matéria. Não tinha isso no colégio. Quando eu mudei pro terceiro ano, piorou. Porque enquanto, por exemplo, história, eram 3 professores no segundo, no colégio novo eram 5 no último ano. História, a geografia, elas têm um encadeamento lógico das coisas. Se você fugir desse encadeamento, o aluno fica perdidaço. Felizmente, eu tive um cursinho racional na história, que era o Descomplica. E eu priorizei o estudo do Descomplica. Tive 2 professores maravilhosos em história, que eram o Renato Pelizari e o Rogério Ataíde. Tive em geografia o professor Cláudio Hansen. E para filosofia e sociologia, tive a Débora Andrade e Lara Rocha. Para atualidade, que também é muito importante, é um diferencial que eu vejo do Descomplica, ter 2 aulas de atualidade por semana, eram o João Daniel e o Ricardo Marcílio. Todos os professores queridíssimos, e tenho que mandar um beijo também super especial para as monitoras. Natasha Piedras, que era monitora de história, hoje é professora, e para a Bruna Ciani, que era, na verdade, monitora de geografia. As duas são professoras maravilhosas. Eu assisti essas aulas do Descomplica, só que justamente por eu ter uma facilidade maior, agora as coisas estarem sendo feitas do jeito certo, na ordenzinha certa, eu vi as aulas na velocidade 2, algumas aulas eu cheguei a ver na velocidade 3, justamente porque estava correndo. Não era só a aula. Fazia a questão antes da aula, pra ver o que mais caía e qual era o meu ponto fraco. Via a aula na velocidade 2, fazia as questões depois da aula, tinha uma planilha que programava revisões, também fazia simulados. Fiz muita prova antiga, gente. No Enem do ano passado, caíram assuntos super frequentes, como ditadura militar, Era Vargas, e a interpretação de texto nessa hora, ela é muito, muito importante. E eu sempre fui muito boa em interpretação de texto, graças à mãe maravilhosa que eu tive. Isso fez com que eu tivesse agilidade no vestibular, e eu tenho leitura dinâmica. Numa prova como o Enem, é muito importante fazer isso, porque são textos grandes, interpretação grande, é prática. Se eu consigo, as outras pessoas também conseguem. Eu tive muito foco no meu ano de vestibular, sabe, gente? Eu lembro, inclusive, que eu passei meu aniversário, que é no meio de julho, vendo aula de geografia, impactos ambientais. Por quê? Porque era o cronograma do Descomplica eu tava falando. Eu não ia atrasar a matéria por causa do meu aniversário, não. Aniversário, eu sabia que eu ia ter muitos outros anos para comemorar. O ano do vestibular, eu queria que fosse aquele, pra eu não ter que estudar mais pra Enem, entende? Então, o foco, ele foi muito importante. Acabou que humanas foi a área que eu menos estudei, foi a área que eu mais acertei, justamente por causa da facilidade. Mas eu desenvolvi um método para humanas e eu vou passar algumas dicas aqui. Sempre começar pelas fáceis. Além de ser o que o TRI, que é o sistema que o Enem usa para calcular a sua nota, prioriza, de fazer ter mais tempo no final. Porque a gente bota que são 3 minutos em média para cada questão. Só que não são 3 minutos cravados para cada questão, é justamente uma média. Então, tem questões que você consegue resolver em 1 minuto, tem questões que você consegue só em 5. As questões vão se compensando. Eu sempre indico também você para começar pelo enunciado, porque no Enem tem muitos textos grandes, só que às vezes eles não são necessários. Eles estão lá para te atrapalhar. E mesmo que você precise do texto para resolver, se você começar pelo enunciado, você já vai saber o que buscar nas questões. Então, enunciado, o que ele tá pedindo? Tá, vamos buscar isso no texto. Pra você não ter que ler o texto 2, 3 vezes. 3. Tenha uma noção de datas históricas e de localizações. Então, justamente por causa disso, eu sou contra a forma que algumas escolas dão a matéria, porque você perde totalmente a noção histórica, entende? Por exemplo, você tem que saber que a Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918, e aí a Segunda Guerra Mundial acontece de 1939 a 1945. Não tô dizendo pra você decorar essas datas, mas tem uma relação, entende? Tá, a Primeira Guerra Mundial aconteceu antes da Segunda, ok? Mas qual foi a influência da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial? A Alemanha quebrada, toda essa relação histórica que é muito importante você olhar que as coisas ficam mais fáceis. Não tô falando pra você decorar a data, mas pra você entendê-las. Toma cuidado também com aquelas alternativas. Nunca, sempre, jamais. Será que não tem uma exceçãozinha? Normalmente quando a gente estuda a predominância. E não marca alternativas que possam ferir os direitos humanos. Porque, independentemente de opinião política aqui, tá? Além de ser errado, moralmente falando, você acha mesmo que a prova iria colocar isso como um gabarito correto?
Porque se ela fala, não, esse gabarito é correto, é porque ele não tem nenhum erro. Ela tá apoiando esse tipo de atitude. São atitudes que vêm mudando, daria muita polêmica. Então, toma cuidado também com essas alternativas. Essas foram as diquinhas para ciências humanas. Resumindo, pegar provas antigas, para você ter noção de como as coisas acontecem. Começar pelas fases, pelo enunciado, ter uma noção dos históricos, das localizações, não é decorar, ter noção. Cuidado com alternativas extremistas e não marque alternativas que possam ferir os direitos humanos. Beleza? Então, espero ter ajudado. Super beijo. Tchau!